Bom, todos nós somos seres em evolução. E como seres em evolução, nós teríamos que compreender que a evolução, ela está no cotidiano. Ou seja, a evolução, ela está no fazer dia a dia. Quando nós afirmamos que a evolução está no cotidiano, portanto ela está no fazer dia a dia, nós estamos tentando relembrá-los, de que o processo evolutivo, ele não é exterior. O processo do crescimento, ele não é algo que ocorre de fora para dentro. O processo evolutivo, portanto, ele é algo que só é possível de se realizar, só é possível de se fazer, quando nós compreendemos que ele ocorre a cada segundo de consciência. Portanto, ele ocorre a cada ação minha, ocorre a cada palavra que eu pronuncio, ocorre até mesmo cada pensamento que eu emito. Ou seja, para nós tomarmos conta, vamos colocar assim, do nosso próprio crescimento, nós temos que lembrar um pouco disso. Se o crescimento se faz nas pequenas coisas, portanto nas coisas cotidianas, como está o meu fazer? Ou seja, como está a minha ação mesmo no pequeno, naquilo que parece muito pequeno? O espírito Emmanuel, eu acredito que todos conheçam, muito conhecido por conta do Chico Xavier, o Emmanuel tem uma frase boa nesse sentido e ele diz assim: é o heroísmo silencioso. O que é o heroísmo silencioso? É aquilo que nós conseguimos construir, é o quanto nós conseguimos melhorar a cada dia. É silencioso no sentido de que, como são pequenas ações, não geram aplausos, como são situações pequenas e cotidianas, não gera reconhecimento, não gera grande visualização, às vezes muitos nem se percebem, nem se dão conta. Mas é o heroísmo silencioso porque é efetivamente aquilo que nos faz mudar. Portanto, é aquilo que nos faz crescer. O Dr. Leocádio, na sua linguagem, ele ainda afirma assim, que nós não podemos perder a oportunidade de crescer em cada acontecimento. Não perder a oportunidade de crescer em cada acontecimento. Ou seja, tudo que ocorre conosco pode ter um significado se nós soubermos reagir, se nós soubermos processar aquilo e se nós soubermos transformar o nosso comportamento em algo positivo, mesmo que a situação pareça contraditória, pareça difícil, pareça muito dolorosa, como às vezes o é possível assumir aquilo como uma oportunidade para o crescimento. Portanto, é possível se fazer crescer, mesmo nos momentos muito difíceis. Nós estamos falando em situações cotidianas e veja como isso é simples. Há um amigo nosso que trabalha aqui, inclusive, que é vendedor, e ele estava conversando comigo há pouco tempo, e ele estava me explicando que ele aprendeu a ouvir não, e ele aprendeu a lidar com o não, e ele aprendeu, portanto, a superar as situações onde parecia que a vida lhe dizia não, de tanto ouvir na loja os clientes dizerem não. Então ele ouvia não porque um achava caro, o outro dizia não porque achava grande, o outro dizia não porque achava pequeno, o outro dizia não porque achava amarelo, o outro não porque era azul, o outro não porque não gostava da textura, o outro porque era plástico, porque era vidro. Então, de tanto lidar todos os dias com o não, com os clientes que ele recebia na loja, ele aprendeu a aceitar o não e a lidar com a opinião diferente da dele. E levou isso para a vida. Então, na vida dele, ele sabe melhor administrar a negação. E perceba, onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu com algo muito pequeno. Ele aprendeu em uma situação que parece até insignificante, de tão cotidiana que é aquilo que ele faz todos os dias, que é atender as pessoas lá no comércio. Mas percebam como foi possível crescer, foi possível evoluir com algo aparentemente muito pequeno. Um outro amigo nosso que também trabalha aqui, estava me comentando semana passada, ele será pai, a esposa está quase tendo bebê, e ele estava me comentando que quando ele foi fazer os exames, e pela primeira vez ele ouviu o som do coração pulsando, do filho que ainda não nasceu, ele se transformou. Ele falou que foi tão forte aquele momento, de saber que há ali uma vida pela qual ele será responsável, que ele já se transformou.
Então percebam, algo que pode parecer até pequeno, algo que pode parecer uma situação não de muito significado, mas foi. E é. Porque o Espírito é quem faz a compreensão e a significação das consequências daquilo para o seu momento e para a sua formação enquanto ser em evolução. Às vezes nós estamos conversando com uma pessoa que está passando por uma situação extremamente difícil, seja porque está com alguma doença muito grave, ou seja porque está com uma dor emocional muito forte, e a pessoa nos diz assim: não tem problema, eu sei que amanhã será melhor. Não tem problema porque eu vou recomeçar, amanhã o dia será diferente. Então perceba, é uma frase só. Parece algo pequeno, né? Parece algo insignificante. Mas é um momento que expressa o crescimento do espírito. A pessoa que teve coragem de afirmar que não tem problema, que amanhã ela poderá ser melhor, e amanhã, quem sabe, o dia será melhor, é uma pessoa que cresceu. Foi uma pessoa que, ao emitir aquela frase, mostrou que compreendeu um pouco melhor o significado de estar aqui. E mostrou que está em superação. Portanto, está conseguindo administrar o próprio contexto em que está vivendo. Mas, mais uma vez, parece algo insignificante. Parece só uma frase. Mas não é só uma frase. Então, nós estamos discutindo o pequeno e nós estamos conversando um pouco sobre aquilo que é comum a todos nós, que são essas ações diárias, para que cada um de nós compreenda que é ali onde reside, é ali onde está a minha vivência, é ali onde está a minha oportunidade. Então nós temos que aprender a olhar para o pequeno, entendendo que sem aquele pequeno não existe o grande. Nós temos que tentar compreender que nenhuma grande mudança ocorrerá se primeiro não ocorrer a pequena mudança. Nenhuma grande transformação se efetivará se primeiro não ocorrer a transformação pequena. E na realidade nós perceberemos que todas as grandes mudanças nada mais são do que a somatória das pequenas mudanças. Ou seja, as grandes transformações, mesmo do mundo, ocorrem porque cada um de nós, no seu fazer diário, fez da melhor forma que poderia. Aquela mudança que nos chama a atenção, nós falamos, nossa, que bom que mudou. Mudou porque cada um de nós começou, no seu contexto, portanto no seu cotidiano, a tentar fazer de uma forma um pouco diferente. É necessário falar um pouco mais, por exemplo, sobre a paz, como o próprio Dr. Lukács falou há pouco. Como será possível alterarmos o cenário da paz? Buscando, no micro, que é o meu cotidiano, ser pacífico. Se na minha ação diária eu for pacífico, eu estou sendo esse pequeno que se somará a um outro pequeno, e que no conjunto gerará uma grande mudança. Há uma frase muito boa do Dr. Lukács, inclusive, que ele diz assim: toda grande mudança na Terra passou primeiro pela consciência de um homem bom. Toda mudança na Terra passou primeiro pela consciência de um homem bom. Ou seja, não há nada que ocorra de bom que não foi consequência de alguém, de uma pessoa boa, né, que primeiramente em algum momento pensou que poderia ser diferente e buscou agir daquela forma. Então quem sabe se cada um de nós aqui presente, no seu contexto primeiro, buscar ser esta pessoa boa, este homem bom, e se deixar fazer, né, essa passagem, né, da mudança pela sua consciência, quem sabe assim nós estaremos não só melhorando o nosso cotidiano, né, e a nossa vida, e portanto o nosso processo evolutivo, como estaremos somando passo a passo para alcançarmos um momento novo, um momento melhor. Consequentemente, um momento melhor para todos, pois todos compartilhamos da Terra. Então, se a Terra melhorar, estará melhor para todos nós. Como ser em evolução, além de compreender isso, né, que no pequeno está o grande, nós temos que compreender também que todos nós, já que estamos aprendendo, somos falíveis. Portanto, a falibilidade, ela
é uma possibilidade para todos nós. E por que será que é importante, que é bom conversar sobre isso? Porque como nós vivemos, né, estamos compartilhando uma cultura que é muito católica, né, que é a cultura brasileira, a ideia do erro como um pecado ainda é muito forte. A ideia de que nós estamos condenados por sermos todos pecadores ainda é muito forte na cultura. E nós sabemos que isso é um erro. Então é muito comum conversar com as pessoas, nós temos aqui grupos de estudo, e é muito comum observar que há um peso sobre os ombros de muitas pessoas, porque elas se sentem em erro. Ou porque já erraram, ou porque estão errando, e se sentem condenadas por isso. Então eu sei que pode parecer um pouco estranho falar sobre isso, mas nós precisamos reafirmar. Não há nada permanente. Como nós acreditamos em processo evolutivo, nós acreditamos em uma mudança constante. Portanto, nada é permanente. Só há mudança. Afirmar que há mudança significa afirmar que nós estamos mudando. Portanto, significa afirmar que todo erro que eu cometi, ou estou cometendo, também passará. Porque eu mudarei e deixarei de fazê-lo. Significa afirmar que, como ser em evolução, eu não preciso carregar o peso de tudo aquilo que eu considero que não foi bom. O que eu preciso carregar é a consciência de que eu estou em evolução. Portanto, a consciência de que, a cada dia, como nós dissemos, eu tenho a oportunidade de mudar. Então, vamos tentar também, assumindo essa consciência de ser um ser em evolução, vamos tentar também tirar um pouco de nós, de nosso ombro, de nossas costas, de nossa consciência, portanto, esse peso que é um peso cultural equivocado, que é o peso do pecado, que é o peso do erro como se fosse eterno. Não é. A mudança é permanente, somente a mudança. Vamos pensar um pouco sobre isso. Afirmar a falibilidade, né, portanto, afirmar o estar em evolução, não significa, portanto, né, nós temos que fazer assim um ponderamento, né? Não significa, no entanto, retirar de cada um a responsabilidade. Então vamos fazer um ponderamento. Somos todos falíveis, mas ao mesmo tempo somos todos autores. Ou seja, o processo evolutivo é de minha autoria. Então, um outro ponto que nós deveríamos ressaltar e discutir, né, que também é muito comum nós observarmos, é uma tentativa de transferir a responsabilidade pelo próprio crescimento. E essa transferência de responsabilidade é algo sobre o qual nós também deveríamos pensar. Como ser em evolução e como autor do próprio processo evolutivo, sempre que eu tento justificar o que eu faço, justificar o que eu penso, justificar o que eu falo, transferindo os acontecimentos para fora de mim, né, portanto, transferindo a responsabilidade para uma outra pessoa, ou para um outro lugar, ou para um outro tipo de situação, eu estou retirando de mim a característica de autor. E eu nunca deixo de ser o autor do meu processo evolutivo. Portanto, a única forma de mudar, a única forma de melhorar, a única forma de crescer, é assumindo a autoria. É assumindo, portanto, que como espírito em evolução, sou eu. Como espírito em evolução, quem está decidindo, quem está buscando e quem está mudando sou eu. Então, transferir a responsabilidade não contribui para o meu crescimento. Na realidade, somente adia o principal, que é o fato de que em algum momento eu terei que decidir mudar. Em algum momento eu terei que decidir melhorar. Então, transferir não é uma solução. Na realidade, transferir é um adiamento. E além de um adiamento, é um enfraquecimento. Porque sempre que, enquanto ser, eu deixo de entender que eu sou o autor do meu crescimento, eu me enfraqueço. Porque eu estou diminuindo as minhas próprias possibilidades. E assim eu estou deixando de ver as oportunidades, e assim eu estou deixando de, a cada dia, no fazer cotidiano, procurar fazer o melhor. Então nós teremos que também pensar um pouco sobre isso.
Portanto, assumir a consciência da evolução no cotidiano, assumir a consciência da falibilidade, num sentido de mudança, mas sem deixar de consolidar em si a consciência da responsabilidade, que é algo que nós não podemos negar e nem esquecer. Há um verbo que também seria importante nunca deixarmos de reforçar, que é o verbo esperar. É preciso, de certa forma, saber esperar. Às vezes nós estamos vivenciando algumas situações que não são muito simples, nem muito fáceis de resolver. Mas quando nós aprendemos a esperar, tudo fica mais fácil. Quando nós aprendemos, portanto, a compreender que é preciso administrar os acontecimentos, mas aguardar que o tempo também faça o seu movimento, tudo fica um pouco mais leve e um pouco mais fácil. Então, esse esperar, claro, com responsabilidade, esperar sem deixar de administrar os fatos, é muito positivo porque te retira de nós a revolta. E se revoltar com o mundo só gera mais angústia. Se revoltar com a vida só gera mais angústia. Então, portanto, ao lado do verbo esperar, nós teríamos que colocar esse parênteses. Esperar sem se revoltar. E colocar esse outro parênteses. Esperar não significa sentar e aguardar que as coisas ocorram. Esperar é simplesmente continuar o seu processo de crescimento, continuar administrando o contexto em que está inserido, mas com a confiança de que o tempo também fará a sua parte. Com a confiança de que às vezes há uma cadência, como nós chamamos, portanto há um passo a passo, que é preciso que ocorra. Portanto, o tempo é um vetor que nós não podemos tentar anular. O tempo faz parte do processo evolutivo. Então nós fazemos a nossa parte, que é continuar tentando, e deixamos que o tempo faça a parte dele. Esperando sem revolta e com ação. Certo? Concordo? Muito bem. Então, boa noite a todos. Vamos caminhando no tempo e buscando sempre assumir a condição de um ser em evolução. Certo? Sejam felizes, tenham muita cautela e não vamos também esquecer que há uma forma positiva de se autoavaliar. Se eu quiser, quem sabe, me autoavaliar para saber se eu sei esperar, para saber se eu estou assumindo a responsabilidade pelo que eu faço, para saber se eu compreendi a falibilidade, para saber se eu estou vivenciando o cotidiano da melhor forma possível, há sempre um critério positivo que, quem sabe, seja bom nós reafirmarmos. Mas qual critério é esse? É o equilíbrio. Todos nós sabemos que basta parar um pouco e sentir a si mesmo que você sabe se está em equilíbrio ou não. Todos nós sabemos disso. Basta fazer um momento de silêncio e você sabe se você está em equilíbrio ou não. Sempre que eu vou me autoavaliar, sempre que nós vamos nos avaliar, se nós sentirmos que nós não estamos em equilíbrio, é porque neste processo evolutivo está faltando algo. Se de repente eu parar em um momento de silêncio para me sentir e perceber que não estou em equilíbrio, é porque algo precisa mudar. É porque talvez eu não tenha compreendido alguns desses elementos que envolvem o ser em evolução. Portanto, significa que na administração do meu próprio ser, no seu cotidiano, existem alguns elementos que eu preciso melhorar. Às vezes é força, às vezes é coragem, às vezes é fé, às vezes é esperança, às vezes é falta de autoria, portanto, às vezes é excesso de transferência de responsabilidade, às vezes é não saber esperar, mas sempre é, isso nós não podemos esquecer, algo que eu posso fazer.
Portanto, sempre será algo que está ao meu alcance resolver. Se só eu sou capaz de sentir se eu estou em equilíbrio ou não, da mesma forma, só eu sou capaz de me colocar em equilíbrio novamente. Portanto, eu faço o diagnóstico e eu mesmo faço a cura. Eu mesmo me percebo, me sinto e eu mesmo sei o que eu preciso mudar para melhorar. Então vamos caminhando, sem perder a alegria, sem perder a felicidade e sempre com a intenção de construir e de crescer. Boa noite a todos.